Ao vivo também pelo Facebook, estamos no Facebook como CBN Grandes Lagos. Dê o seu joinha, curta e compartilhe os nossos vídeos. Aqui nos estúdios da CBN, eu estou com o Dr. Abdiel Ciprian e a gente vai bater um papo agora para falar do julgamento, né? Acho que talvez depois das eleições de outubro é o grande momento político do ano, que é o julgamento do ex-presidente Lula lá no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, que terá início amanhã às 8h30. A gente vai bater um papo aí jurídico, falar sobre a sentença, o que pode acontecer ou não acontecer com o ex-presidente Lula. Primeiramente, muito bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN Grandes Lagos. Bom, doutor, vamos, como eu disse antes da gente entrar no ar, vamos começar do começo, né? Antes mesmo da gente entrar aí no que pode acontecer, de como será o julgamento, o senhor fez uma análise aí da sentença do juiz Sérgio Moro, em primeira instância, e identificou algumas brechas, né, na sentença do juiz e também, por outro lado, algumas contradições da defesa. Primeiro falando da defesa, talvez, né? O que o senhor encontrou ali que pode ser uma contradição da defesa do ex-presidente Lula que pode complicar a vida dele amanhã lá em Porto Alegre? Estamos aí a praticamente menos de 24 horas do julgamento, que será às 8h30 da manhã de quarta-feira. E não só eu, como juristas, outros juristas, como Fábio Tofik Simantobi e Fernando Castelo Branco, grandes criminalistas, falam que na brecha na condenação do juiz Sérgio Moro, existe ali algumas brechas. E essas brechas têm aí prejudicado em muito em relação aí ao julgamento amanhã do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Porque se nós nos debruçarmos aí sobre a sentença do juiz Sérgio Moro, nós vamos verificar que não há ali uma prova da conduta voluntária e intencional por parte dele, do ex-presidente, porque ali está tudo no plano da conjectura e suposição. Lembrando que o crime de lavagem de dinheiro depende de um crime antecedente, né? Para haver a lavagem de dinheiro tem que acontecer um crime antecedente. Que só vai lavar o dinheiro caso tenha cometido um crime e precise que aquele dinheiro seja limpo, vamos colocar assim, né? Exatamente. E no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós vemos que há ali certas suposições de que ele havia feito corrupção passiva, né? Então fica assim muito vago a sentença do juiz Sérgio Moro. Então ela acaba não sendo, lembrando, né, que todo esse caso ele envolve aí o triplex lá do Guarujá, né? Esse caso é do suposto triplex do Guarujá. Por outro lado, a defesa ela também deixa algumas contradições sobre a propriedade ou não, né, desse triplex, né, doutor? Sim, lembrando que o proprietário, que no caso seria a OAS Empreendimentos, ele tem no cartório de registro de imóveis registrado na matrícula como ela sendo a proprietária do triplex. Acontece que para o proprietário ele tem aí a faculdade de usar, gozar, dispor do bem e também o direito de reaver o poder de quem a possua. Agora, na sentença e também nos memoriais, que foi a última palavra da defesa antes do juiz Sérgio Moro dar a sentença, a própria defesa diz que a OAS Empreendimento tinha disposição do bem e provavelmente em relação ao Lula. Então, se o Lula ele tinha ali a disposição do bem, ele tinha a posse. Então, nós vemos que a reforma, que é o tanto que se discute aí em relação ao triplex, não foi feita. Então, se não foi feita, para onde foi o dinheiro? É aí que fica muito vago. Então, por isso que durante o depoimento do ex-presidente perante o juiz Sérgio Moro, o Moro ficou ali em dúvida e não compreendeu o que o ex-presidente estava dizendo, porque quando ele foi levado até a Polícia Federal para ali dar o seu parecer e enfim seu depoimento, né? Ele disse que ele visitou o imóvel com o Léo Pinheiro e a sua esposa da primeira vez, e ali ele não gostou do imóvel, disse que até os compartimentos do imóvel era minha casa, minha vida, falando que ele era uma figura pública e que não teria como utilizar o imóvel porque ele também não teria a possibilidade de ir até a praia. E ele diz que, para a Polícia Federal, ele disse que ele chegou a falar isso para o Léo Pinheiro naquele exato momento. A mulher dele até gostou do imóvel, e aconteceu que na segunda visita
que a esposa dele foi, ela decidiu que não iria ficar com o imóvel e falou isso para o Lula. Agora, quando ele chegou diante do juiz Sérgio Moro, ele afirma que ele foi até o imóvel pela primeira vez, porém ele não falou nada para o Léo Pinheiro, e na segunda visita da sua esposa, o filho dele que falou que ela não iria ficar com o imóvel porque não tinha feito nada. Aí o juiz Sérgio Moro pergunta, mas nada o quê? Ele não sabia responder. Disse que não sabia se era reforma ou o que era, disse que ela não queria ficar mais com o imóvel. Então fica aí uma contradição, se era ou não era, e sobretudo, né, o que é colocado, que é crime de lavagem de dinheiro, é que teria aí tido um benefício ao ex-presidente Lula, e por isso ele teria recebido aí da OAS, que tinha muitos contratos com o governo federal, assim como várias outras também, doação de campanha, que seria aí um benefício, né, seria um presente dado ao ex-presidente Lula por supostos contratos aí que teria favorecido a OAS. Esse ponto ainda que não está muito claro, né, doutor? O que o Lula teria feito pela OAS para receber esse apartamento? É isso que ainda não está muito ligado, né? O que não está muito claro é que se o Lula realmente aceitou ou recebeu vantagem da empreiteira que está envolvida na polêmica do triplex aí do Guarujá. E também se a transação do litoral paulista estava relacionada ao exercício da função pública quando ele era presidente. Então isso fica muito vago, né? Inclusive aí os ouvintes e eleitores, cidadãos que quiserem, por curiosidade, mesmo que não tenham conhecimento jurídico, ler a sentença e algumas peças do processo, está no próprio site do ex-presidente Lula. Ele colocou lá a sentença na íntegra do Exatamente, Certo, lembrando que você pode participar pelo Facebook, eu também mandar aqui sua pergunta para o doutor Abidiel Ciprian, lembrando que o doutor Abidiel também ele é especialista em direito empresarial, né, e todo esse movimento aí das empreiteiras, dessa ligação, né, de empresas aí, temos aí Odebrecht, não precisa nem falar, com o mundo político, ele conhece bastante, então por isso que a gente está batendo esse papo hoje. Bom, juridicamente falando, amanhã temos lá em Porto Alegre a segunda instância, né? Não é a instância final, mas é a segunda instância envolvendo o fato do ex-presidente ter recorrido da condenação. Por que é tão importante? Mais importante que a primeira instância, né? Vamos explicar para os ouvintes por que esse julgamento em segunda instância é tão importante para o futuro político do ex-presidente Lula, doutor. Porque com o julgamento amanhã, o julgamento vai ser aí realizado por 3 desembargadores, né? O desembargador relator João Pedro Gebran Neto, e o Leandro Paulsen, e o desembargador federal Vitor Luiz dos Santos Laus, né? Então esse voto de cada um dos relatores, né, será de suma importância aí para o julgamento do ex-presidente Lula. É claro que, dependendo o que for decidido amanhã, será de suma importância para a elegibilidade do ex-presidente ou inelegibilidade. Por quê? Dependendo se ele for condenado amanhã em segunda instância, o que vem sido decidido pelo próprio STF é que o condenado em segunda instância e também pela lei de ficha limpa é que no artigo 1º, inciso a linha E da Lei Complementar 135 de 2010, é que ele não pode realmente aí se candidatar, não poderá também fazer parte das eleições. Agora, ele como praticamente já candidato, que até 15 de agosto ele terá a possibilidade aí de fazer o seu registro de candidatura, ele poderá também, no próprio recurso especial ao STJ ou no recurso extraordinário ao STF, incluir uma liminar pedindo para que seja aí suspenso, né, essa decisão de caso eventual condenação e de suspensão dos seus direitos políticos. Então, nesse caso, ele mesmo sendo condenado, ainda existe uma possibilidade de ele entrar aí com uma liminar. Aí, como é o processo? Ele sobe para, no caso, ele sobe para o TJ, para onde teria uma terceira instância, nesse caso, STF, STJ, para analisar essa questão, doutor? Sim, você teria uma terceira instância que seria
ou ao STJ ou a STF por meio de um recurso extraordinário. Lembrando que também, após a publicação aí do acórdão, no prazo de 2 dias, se houver ali, se a defesa achar que houve ali alguma omissão, uma obscuridade ou uma contradição, ela poderá embargar com um recurso de embargos declaratórios, ou por um embargo de declaratórios. E se caso ainda houver ali uma divergência de votos, ficar 2-1, ela poderá embargar também embargos infringentes, onde vai ficar ali no prazo de 10 dias discutindo se realmente houve ali alguma contradição, e então depois o processo ainda vai subir para a terceira instância. Então ainda pode ter esses embargos que aí ficariam ainda em Porto Alegre e depois aí numa outra poderia subir, dependendo se for alegado para o STJ ou para o STF. E essa questão de ele ficar justamente pela lei da ficha limpa, né? Dele ficar inelegível, porque a condenação é em segunda instância, né? Antes da lei da ficha limpa a gente não tinha isso, né? Teria que ter a condenação e até a própria né? jurisprudência do STF vem nesse sentido, né? E agora também ele poderá depois aí entrar com pedido ao TSE, porque presidente da República e vice-presidente fazem o seu registro diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral. E lembrando que hoje quem está à frente ali do Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes, nós sabemos que ele tem sido partidário, né? Infelizmente, bastante partidário. Bom, lembrando que você pode participar aqui com a gente, mandando sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, sua participação para o nosso WhatsApp, que é o 991 34 19 59. Doutor, recebo aqui a pergunta do Silvio Garcia, de Badiba City. É mais uma, digamos assim, um sentimento aí. O que o senhor acha? A senhora acredita que ele vai ser preso amanhã, que existe essa possibilidade, na opinião do senhor? Muito boa pergunta, Silvio. Realmente, na minha opinião, eu creio que devido a ser um ex-presidente da República, que foi eleito não apenas de um mandato, em 2 mandatos, e uma quantidade de votos e de eleitores que o ex-presidente Lula teve, e nós sabemos que ele está à frente das pesquisas. Inclusive, até o mercado tem apostado que o Lula vai ser condenado, mas o próprio mercado está buscando aí uma proteção contra as oscilações que está acontecendo. Porque se ele for condenado, realmente vai prejudicar o mercado em si, né? Mas, na minha opinião, eu creio que ele será condenado, porém, terá uma ressalva da não prisão dele. Por quê? Se caso ele for preso, nós sabemos que o país pode chegar aí ao patamar da Venezuela, vamos assim dizer. Então eu creio que ele não será condenado, até porque o ex-presidente Lula está de viagem marcada, né, para o continente africano, dia 27. Então, e como ele tem aí alguns assessores, devido a ser ex-presidente, esses assessores eles têm que pedir permissão para sair do país antecipadamente. Então, provavelmente a viagem dele será realizada, o que indica que ele provavelmente vai ser condenado e não vai ser preso. Bom, a gente sempre fala de questões políticas, né? Eu acho preocupante quando a questão política ela se sobrepõe à questão jurídica. Por que eu digo isso? Sem fazer juízo de valor, até porque não sou expert nesse assunto, li trechos da sentença do juiz Sérgio Moro, não tenho capacidade jurídica para falar se está errado, o doutor tem, eu não tenho, falar se tem falhas ou não. Mas de qualquer maneira, desde que esse processo começou, a gente viu que teve até a coisa foi um pouco acelerada, né? Nós temos um processo desse, quando sobe para a segunda instância, parece que ele foi apressado para que já viesse agora em janeiro, para que já tivesse uma decisão antes do processo eleitoral. Inclusive, eu vi uma entrevista do presidente do TRF lá em Porto Alegre, que ele falando dessa preocupação, de que deveria mesmo, o quanto antes ser analisado para que isso não contamine as eleições. Eu, particularmente, acho isso preocupante. Eu acho que deveria seguir o rito normal e comum de todo o processo, né? Legal. Se o processo desse demora 6 meses, 1 ano para ser analisado, que seja isso, não antecipar, porque tem umas eleições, porque você está deixando o período eleitoral influenciar na questão da justiça. E eu volto nesse ponto também, falando da prisão, né? Se fosse desculpa a expressão, mas um Zé Mané qualquer, na mesma situação, ele poderia ser preso. Mas como é o Lula, a gente não vai prendê-lo para não causar
uma comoção, que isso pode ser prejudicial. Isso não acaba sendo ruim, porque a política uma decisão política está contaminando o judiciário. Ou o judiciário tem que pensar mesmo, na opinião do senhor, em relação à questão política. Tem de fazer a separação total, ou às vezes tem de pensar também nos desdobramentos, como no caso, né, uma prisão, eu imagino que uma prisão do ex-presidente Lula provocaria uma comoção muito grande. Mas se fosse um outro qualquer, seria preso? O que o senhor acha disso? Nós temos uma lei, viu, Fabrício, que é a Lei 10.741 de 2003, artigo 71, fala sobre a prioridade processual que o idoso tem. No caso do ex-presidente Lula, ele tem a idade, que é acima de 60 anos, ele tem 62 anos, e por isso que ele tem essa prioridade de celeridade processual, assim como qualquer outro cidadão. Porém, o caso do ex-presidente Lula em relação à questão das eleições que estão muito próximas. Então eu creio que devido a isso os embargadores, os juízes federais ali do TRF4 se reuniram e falaram, vamos dar prioridade para esse processo devido à questão do ex-presidente Lula, tudo indica, irá se candidatar às eleições de 2018, tá? Lembrando que isso sim é muito bom. É muito bom porque nós, como eleitores, quando formos às eleições em outubro, teremos aí a total consciência daquilo que iremos votar, né? Em quem iremos votar. Então, isso vai deixar os eleitores mais tranquilos no momento das eleições e trará uma segurança jurídica maior para o nosso país. Certo. Bom, eu recebo aqui o Paulo, ele manda várias mensagens, vou dar uma resumida aqui. Ele traz um trecho da sentença do juiz Sérgio Moro, eu já li esse trecho, então é real, ele coloca aí, né? Ele queria saber qual a opinião do senhor, né? Diz o seguinte: este juízo jamais afirmou na sentença ou lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Esse é um ponto, né? O que o senhor acha disso, né? Se não há contradição da sentença com esse posicionamento do juiz Sérgio Moro. E ele pergunta também, será que o juiz Sérgio Moro tem jurisdição sobre o caso? Porque Lula mora em São Bernardo, o triplex é no Guarujá. Por que está sendo julgado em Curitiba? Então são duas perguntas. Primeiro sobre essa afirmação do doutor Sérgio Moro e também sobre a questão da jurisdição em Curitiba, doutor. Muito boa a sua pergunta, ouvinte da Rádio CBN Grandes Lagos. Em relação à questão de o Lula ser julgado no Paraná, no TRF4 ou não, é uma questão que realmente fica muito vaga. E é como eu disse no início da entrevista, a condenação, a sentença em si é cheia de brechas, tá? Porque nós sabemos, salvo engano, a sentença tem 237 páginas e naquelas 237 páginas que, se nós lermos, nós vamos ver que existe de várias contradições ali. Agora, em relação à questão dele ser julgado pelo juiz Sérgio Moro, é porque diz que os crimes que ocorreu de corrupção passiva, que ele foi condenado, e de lavagem de dinheiro, ocorreram após o seu último mandato, tá? Agora, é como eu disse, não fica claro se ele cometeu a corrupção passiva quando ele era presidente ou a lavagem de dinheiro em si. E em relação a esse ponto da sentença, há uma contradição, porque ao mesmo tempo que o juiz Sérgio Moro afirma que realmente ele recebeu, salvo engano, mais de 3 milhões em relação à lavagem de dinheiro, ou seja, né, o dinheiro que era para a reforma ali do triplex não foi utilizado para a reforma, então para onde foi esse dinheiro que ninguém sabe, fica muito vaga. Fica muito vaga. E é por isso que talvez possa ocorrer, né, o primeiro voto foi do ministro, melhor dizendo, do desembargador federal João Pedro Gebran Neto, foi o primeiro que votou em relação ao processo do Lula, depois o desembargador Leandro Paulsi e por último Victor Luiz dos Santos Laus, que pediu vistas antes mesmo do dia 24, amanhã, provavelmente vai gerar ali uma contradição entre eles, porque pode ser que ocorra de ficar 2-1, né, dizendo que o Lula deve ser condenado ou não. Pode ocorrer isso justamente por conta da contradição da própria sentença do juiz Sérgio Moro. Certo. Bom, recebemos aqui também a participação pelo Facebook do Marco Antônio Tramonte. Ele
mais uma consideração, né? Ele diz que todo cuidado é pouco para evitar tornar Lula um Marte. Então tá aí também o posicionamento do Marco Antônio. Temos a pergunta também do Paulo, não é o Paulo, não tem até o sobrenome dele, mas é outro Paulo também que mandou. Ele faz aqui mais uma consideração, que ele diz que muita gente desconfia do enriquecimento do Lulinha, né, do filho do Lula. Se tem algum envolvimento nesse caso, se o Lulinha pode ter de se explicar. Isso tem alguma coisa a ver ou ele não está nem no polo aí da ação? Filho do Lula. Não, o filho do Lula não faz parte desse processo aí da Lava Jato em que o Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses. Mas o que há é uma investigação pela própria Polícia Federal, onde nós não temos acesso, né, onde ele está sendo investigado, sim, justamente por conta do seu enriquecimento ilícito, né, onde muitas pessoas pensam que ele está ligado a JBS, OAS Empreendimentos, enfim, as palestras que o Lula dava no exterior e muitas outras coisas mais. Porém, não temos como falar nada porque não está ligado ao processo da Lava Jato, por enquanto. Só para encerrar, a gente já está no finalzinho, doutor. Nesse caso, vamos supor que ele seja condenado, que tudo indica, né? Todo mundo, acho, os analistas, né, estão achando da condenação e ele consiga uma liminar. Como que é esse processo? Ele, com essa liminar, ele conseguiria, essa liminar, é claro, ela tem um prazo aí para valer, teria condições, que a gente tem visto aí nos casos de ficha suja, né, ficha limpa, ele teria condições de participar das eleições de outubro ou talvez essa liminar seja cassada antes? Como que é? Claro que depende do judiciário, mas normalmente, se ele obtém essa liminar, ele conseguiria aí participar das eleições de outubro, na opinião do senhor? Sim, se ele conseguir eliminar tanto do STF ou do STJ, enfim, ele conseguiria registrar a sua candidatura, participar das eleições, fazer debates, enfim, fazer a propaganda política, tá? Agora, se a condenação dele sair antes dele tomar posse, aí vai ter que ser remarcadas as eleições e o ex-presidente Lula vai ser preso. Agora, se for condenado após a sua posse, aí vai ter que aguardar os 4 anos, porque o presidente não responde por crimes cometidos antes da sua posse, tá? Então fica realmente... Situação, né? Lembrando que o STJ e o STF estão de recesso até dia 31 de janeiro. Então voltam só em fevereiro. Então, quando voltarem, além de resolver muitos outros problemas, vão ter que lidar com mais esse aí do ex-presidente Lula. Nós temos o exemplo aqui, claro, não estou fazendo comparação nenhuma, até porque o prefeito Edinho foi absolvido lá no STJ, mas ele também concorreu como deputado federal, até próximo aí da candidatura a prefeita. O registro da candidatura, ele estava com base em uma liminar, e inclusive foi eleito deputado federal com base em liminar. No final das contas foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, mas a mesma situação, claro, não na mesma gravidade, mas na mesma situação do ex-presidente Lula, porque havia uma condenação em segunda instância e pela lei da ficha limpa ele não poderia ser candidato. Conseguiu eliminar, foi deputado federal com base nessa liminar, registrou sua candidatura com base nessa liminar e antes da eleição ele conseguiu reverter aí lá no STJ, então é uma situação bastante parecida. Doutor, queria agradecer aqui, já no nosso tempo, acho que temos muitas aí perguntas dos nossos ouvintes, infelizmente não temos como passar, mas é um assunto que mexe aí com a nossa política, que mexe com o futuro do nosso país. Certamente amanhã vamos acompanhar, a partir das 8h30 da manhã estaremos em rede acompanhando o julgamento do ex-presidente Lula. E então gostaria de agradecer ao doutor Abidiel Ciprian pela entrevista. Eu que agradeço, Fabrício, obrigado a todos os ouvintes, tenham um bom dia. Obrigado, doutor. Agora, 10h32, a gente vai para o repórter CBN. Repórter CBN.